9h35. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Com a propaganda se apresentando como inovadoras, surgiram algumas corretoras de seguro que estão enganando os proprietários de imóveis. Elas afirmam que são imobiliárias que fazem um milagre de alugar imóveis rapidamente por não exigirem do inquilino os 2 fiadores que são fundamentais para a garantia de todas as obrigações do contrato de locação. Na realidade, vendem uma enganação, pois não prestam os serviços que são essenciais para administrar uma locação de maneira profissional e nem dominam as nuances da lei do inquilinato. Ignoram que o maior índice de prejuízo e conflitos ocorre no momento que o inquilino devolve o imóvel por criar problemas para pintar e reparar os danos que às vezes superam 15 vezes o valor do aluguel. Este alerta é feito pelo Dr. Quênio de Souza Pereira, que participa todas as terças-feiras aqui, falando com você, ouvinte do nosso Revista Justiça. Dr. Quênio, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Dr. Quênio, esse alerta que o senhor faz aqui é muito sério. Realmente é preocupante, né? Tendo em vista que o mercado imobiliário, como a economia, está um pouco desaquecido, há muita oferta de imóveis e, logicamente, que a demora de locação aumentou em relação ao tempo que era de apenas um mês no boom imobiliário com a economia aquecida. Ou seja, de 2013 para cá, o nosso país tem passado um período, né, de desaquecimento dos negócios. E, logicamente, que tem pessoas preocupadas em conseguir fazer locação rapidamente. Esse cenário de ansiedade tem favorecido o surgimento de novas empresas, né, com propagandas, com propostas mirabolantes, né, tipo a locação sem fiador. Logicamente que há a possibilidade, sim, de ser feito um seguro-fiança, o que é tradicional no mercado. Mas o que ocorre é que há empresas imobiliárias colocando o seguinte, que ela vai pagar o seguro de fiança locatícia para o proprietário do imóvel, para o inquilino. Então, se a imobiliária ela propõe isso, logicamente ela atrai a procura maior dos inquilinos. Mas a questão que milagre, né, é difícil de ser feito isso matematicamente. Se uma imobiliária de forma tradicional em nosso país, durante décadas, ela cobra uma comissão de 10%, ela não tem como arcar com o pagamento do seguro-fiança, que o mínimo é de 9,6%. E mesmo assim, é um seguro-fiança bem limitado, que protege apenas a questão do aluguel e encargos. E a locação, ela é um fator de alto risco. Por que que nós falamos isso? O nosso país, a última lei do inquilinato foi de 91. Então, de lá para cá, surgiram, né, algumas companhias seguradoras que trabalharam com seguro-fiança locatício. E impressionante que em torno de 10 empresas seguradoras abandonaram, saíram desse setor, pois o seguro de alto risco. E a única que permaneceu durante muitos anos, que é a Porto Seguro, o seguro corresponde a praticamente 2,5 valor de aluguel, ou seja, um aluguel de R$2.000, o seguro é em torno de R$5.000. Então, que surgiu recentemente outra companhia seguradora, né, que é sólida, só que ela oferece seguro valor mais baixo. Esse seguro valor mais baixo, aí eu acho que estimulou o surgimento dessa nova propaganda de imobiliárias falando o seguinte: vem alugar o imóvel sem fiador, que logicamente nós iremos arcar com a garantia. As imobiliárias, repito, elas têm um custo fixo, né, que é um pessoal, equipamento, vistoriadores, avaliadores, captadores, atendimento, uma série de coisas. E, logicamente, que não tem como trabalhar essa imobiliária de maneira virtual. Então, o alerta que nós passamos para o ouvinte da Rádio Justiça é o seguinte: uma coisa é vender seguros. Então, vender seguros é uma coisa muito mais simples, porque o corretor, ele simplesmente lança a apólice e a pessoa paga aquele valor de prêmio para a seguradora, e somente se ocorrer o sinistro é que a companhia seguradora comparece para arcar com o sinistro, com a indenização. Já administrar imóvel no nosso país,
onde há muitos conflitos entre inquilinos e locadores, de maneira virtual, isso é tecnicamente impossível. Então, o ponto que nós alertamos é que essa propaganda, né, de que a imobiliária faz a locação de maneira virtual, sem nenhum problema, isso trata-se de uma grande enganação, né? As empresas imobiliárias, elas controlam fazem um cadastro, verificam a questão da pontualidade, os encargos, elas ampliam o atendimento em relação à parte condominial, os problemas de vizinhança, uma sublocação, enfim, a redação do contrato, a renegociação do aluguel, a ação revisional do aluguel. São certos serviços que, logicamente, tem que ter pessoal qualificado, né, pessoas que entendam a matéria para atender o locador e o inquilino. Então, o alerta que nós passamos é que esse milagre da locação sem fiador, ela pode vir a acontecer quando o proprietário assume o custo desse seguro ou o inquilino. Mas o caso da imobiliária, que ela ganha mensalmente a comissão de 10%, ela pagar mensalmente o custo de 9,6% para a companhia seguradora, é impossível uma empresa trabalhar com o resto da comissão de 0,4%. Essa que é a grande questão que nós analisamos e alertamos a população para tomar cuidado em relação a essa propaganda que pode gerar um grande prejuízo para o locador, em especial quando ocorrer a desocupação do imóvel. Doutor Kênio, as imobiliárias, elas precisam ter um CRESSE no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Como que essas pseudos imobiliárias conseguem atuar, então? É muito simples, né? Para se montar uma empresa no Brasil, tecnicamente tem que ter um sócio que é corretor de imóveis, né? Tem milhares de corretores, e então a pessoa ela passa a ser sócio com um CRESSE. E pode ter um outro colega, né, que é um corretor de seguros, que vai ser sócio também. Então é muito fácil fazer isso. Então cria-se a imobiliária, bastando ter qualquer pessoa que tenha um CRESSE como sócio. E da mesma forma, em relação ao seguro, o grande foco que nós observamos é o seguinte: qual que é o objetivo da imobiliária? A imobiliária mesmo, aquela que atua no mercado tradicionalmente, ela visa o quê? Captar imóveis, fazer avaliação, analisar o cadastro, fazer uma seleção dos inquilinos, ela se especializa em redação contratual, no atendimento aos pretendentes, ao locador, o controle do pagamento das despesas, enfim, uma série de trabalhos que são executados no dia a dia, tanto é que isso é real, que temos no Brasil milhares de imobiliárias. Agora, o ponto básico é que ter o CRESSE, ter o sócio, é a coisa mais fácil. O que acontece é o seguinte: qual que é o foco da empresa que ela coloca o seguinte: pode fazer locação sem fiador? Não. Então existe sim o fiador, no caso, que é a companhia seguradora. Agora, há como uma empresa imobiliária trabalhar sem ter rendimento? O que acontece com o rendimento que elas colocaram, né, que existe, é quando elas cobram inicialmente o primeiro mês do aluguel. Então, o primeiro mês do aluguel, ele vai suprir, sim, a despesa da empresa durante 12 meses. E daí para frente? O grande ponto é que, matematicamente, a conta não fecha. Porque, se não ganham praticamente nada em relação à comissão durante o primeiro ano, elas têm a compensação do primeiro mês do aluguel para cobrir essa despesa operacional durante 12 meses. Ótimo. Só que o que acontece no nosso país, que as locações residenciais, usualmente são de 30 meses, 2 anos e meio, sendo comum as locações demorarem ou perdurarem por 3, 4, 5 anos. Como que irão arcar com custo depois do segundo, terceiro, quarto ano? Essa que é a grande questão. Então, verificamos no mercado, né, que há uma situação inexplicável. Eu, pessoalmente, inclusive, conversei com um dos diretores dessas empresas que estão sendo anunciadas como intermediários de locação e perguntei como que faz para arcar com o custo operacional de uma empresa, sendo que a pessoa recebe 10% da empresa e ela paga de seguro 9,6%. Como sobreviver, manter um custo operacional com 0,4%? A pessoa simplesmente não conseguiu explicar. Então esse que é o ponto que eu quero alertar, né, que é muito bom
fazer negócio com maior facilidade. Mas o que ocorre é que, na prática, vemos uma situação muito preocupante. Por que que nós alertamos nesse sentido? Atuamos no mercado há mais de 30 anos nessa área. E no nosso país, né, sem querer fazer propaganda da seguradora que está tradicional, que é a Porto Seguro, mas já teve a Rural, a Sauex, Interbrasil, teve 9 empresas, até mesmo a seguradora Bradesco, com um grande grupo econômico nacional, tentou viabilizar o seguro e não conseguiu, porque é um mercado muito restrito. Né? Só o Bradesco é uma potência. Né? Então, tentou viabilizar o seguro. Até o grupo PAN, do Pan-Americano, que é outro grupo pesadíssimo, de grande renome, também está engateando na parte de seguro-fiança. Então, o produto seguro-fiança no nosso país, ele é extremamente complexo. E volto a repetir por quê. Já passaram 9 empresas, né, nesse setor, e os produtos não decolaram pela dificuldade do mercado. E o fato real é o seguinte: locação no nosso país é um fator de alto risco. Tanto é que, tradicionalmente, a lei do inquilinato, artigo 37, possibilita vários tipos de garantia. E a garantia mais usual, né, no Brasil, em torno de 90% quase, é a fiança pessoal, a garantia fidejussória, né, em que o inquilino oferece 2 fiadores, os 2 com renda comprovada, então de 4 vezes o aluguel, e mais o imóvel que garante a locação. Realmente vemos que quando acontece uma inadimplência do inquilino, um fato que é lamentável, é que o fiador é o principal garantidor da locação. E com a minha experiência, eu posso afirmar que 80% das vezes o fiador só paga quando é condenado judicialmente. É lamentável isso. Isso é uma coisa cultural no nosso Brasil. Então, quando o inquilino perde o emprego, tem uma dificuldade financeira, ele fica assim, emocionalmente abalado e por não conseguir arcar com o aluguel, ele acaba sofrendo uma ação de despejo por pagamento acumulado com a cobrança. E essa ação, ela inclui no polo passivo como réu os fiadores. E os fiadores, repito, 80% das vezes, somente quando são condenados a juízo que arcam com obrigação. Então não há realmente uma postura de pagar a despesa do inquilino de maneira espontânea. Então, no nosso país, em função da garantia ser graciosa, ou seja, geralmente quem é fiador é um parente, um amigo, uma pessoa confia no inquilino, vemos que a massa da locação brasileira é garantida por fiança. Já o seguro-fiança locatício é um bom produto, não tem a menor dúvida, mas ele está limitado a garantia de 30 vezes o aluguel. O detalhe, a preocupação que eu quero alertar, é que, havendo, no caso de uma locação, ou no caso, um agravamento do sinistro, o que é isso? Quando ocorre um volume maior de inadimplência, a própria companhia seguradora tem liberdade para agravar o percentual, o prêmio de seguro. Então, na hora de fazer a renovação, o valor do seguro pode ser um percentual muito maior do que 9,6% e a imobiliária não vai ter como marcar com isso. Então, o ponto que eu quero ressaltar é isso. Milagre, a conta não fecha. Então, o primeiro ano vai acontecer o lucro dela com o recebimento desse primeiro aluguel, e eu falo que na renovação não há a menor garantia na apólice de que a renovação irá ocorrer com essa taxa de 9,6%. Eu quero colocar que a outra companhia seguradora, que é a tradicional, o seguro é mais do dobro do valor. Então, existe realmente uma situação bem interessante e estamos aqui passando esse alerta para que os locadores entendam o risco que pode estar ocorrendo e achar que essa propensa imobiliária vai conseguir arcar com o pagamento da apólice seguro a partir do 2º, 3º, 4º ano. Essa conta que eu falo não fecha, por isso é que estamos aqui relatando o que está acontecendo, para que haja pelo menos uma cautela por parte da clientela que tem imóveis para colocar à disposição no mercado. Doutor Kênio, temos também algumas imobiliárias que, para não terem despesas como a sede ou um espaço físico para atendimento aos clientes, elas alegam que são capazes de resolver todos os seus problemas de uma locação com o processo online, a comunicação online.
O senhor acredita que esse modelo vai conseguir suprir as demandas de negociação que uma imobiliária normalmente possui, ao ter que administrar os interesses e também as divergências que surgem entre os inquilinos e os proprietários? Realmente é uma coisa, vou colocar assim, impossível, né? Porque existe, né, interesses antagônicos do proprietário, do locador e do inquilino. Então o inquilino às vezes tem um problema de infiltração no apartamento. Essa infiltração pode ser decorrente do apartamento de cima, vizinho, ou pode ser do condomínio. Há situações de pagamento de taxa extra, cota extra desse condomínio, em que é necessário analisar a ata da Assembleia. Há situações divergentes em relação, por exemplo, um dano no apartamento, sobre a parte elétrica, um vazamento que de repente o inquilino fez uma obra que causou algum problema no imóvel. Há situações de inquilinos que fazem reformas do imóvel e é necessário o proprietário, o locador, ou no caso a imobiliária, intermediar esse ajuste. Enfim, fazer isso virtualmente é impossível. Não tem como conduzir tantas situações que acontecem que são naturais, né, porque o imóvel é usado. Então até mesmo o imóvel mais novo gera problema. Há situações, inclusive, né, de lojas comerciais, o inquilino colocar a placa ela diverge com o condomínio. Enfim, tem uma série de situações do dia a dia, né, que o meio virtual não tem condições de acarretar uma solução. Então, caso o proprietário ele venha a optar por esse tipo de intermediação, ele tem que entender que, na realidade, terá o quê? Uma empresa, né, que irá promover esse imóvel, né, poderá fazer o cadastro na companhia seguradora e fazer o seguro fiança, só que sem uma garantia de que irá ter renovações sucessivas por essa mesma taxa de seguro. Então a taxa de seguro hoje, o que eu vejo na prática é o seguinte, é mais a intenção de vender seguro do que administrar imóvel. Administrar imóvel é um serviço totalmente diferente do que o prestado por corretor de seguros. Então são situações, vamos colocar assim, distintas, que não pode se confundir. Então na prática o locador tem plena liberdade, né, de optar por esse tipo de serviço, mas tendo a ciência de que ocorrendo um agravamento do sinistro, ocorrendo uma situação em que a companhia seguradora ela passa a arcar com mais despesas em função do risco, em função do problema da locação, essa companhia seguradora tem plena liberdade, né, é legal, ela aumentar o prêmio nas renovações. Aí sim veremos situações preocupantes, porque esse locador simplesmente poderá ficar sem essa garantia ou ter que arcar com um custo do prêmio seguro muito superior. Então o prêmio seguro hoje é tecnicamente quase igual. É uma diferença de 0,4% em relação à comissão. Então por isso que nós falamos que matematicamente a conta não fecha. E um fator que eu quero ressaltar é que as locações, né, são duradouras, né, ninguém faz locação apenas por 12 meses, é raríssimo. As locações demoram em média 3, 4, 5 anos. E outro fator que temos que analisar é que esse seguro que está sendo oferecido, ele não garante o principal fator de conflito entre locador e inquilino, que é a desocupação do imóvel, que são os reparos, a pintura, né, o fechamento da locação. Então, esse que é o ponto-chave. O seguro é muito limitado. Para garantir os reparos, num valor de até 6 meses de aluguel, com percentual baixo, a taxa chega a ser 15% ao mês. Ou seja, vamos imaginar um locador numa imobiliária tradicional, que ele pague 10% de comissão ao mês e mais 15% à companhia seguradora. Então, isso vai onerar muitos locadores. Então, nesse ponto é que a gente alerta que o principal fator de risco, que são os reparos, os danos do imóvel, a pessoa ocupou o imóvel, fez uma obra, uma reforma, até para restabelecer o imóvel, o seguro que está sendo oferecido, que tem a taxa de 9,6%, não cobre isso. Então o seguro vai cobrir apenas os aluguéis do dia a dia e os encargos, que é IPTU, né, até o limite, 30 vezes o aluguel. E outro fator que a gente verifica
é que essas explicações não são passadas para o locador do imóvel. Então, o locador, ele é seduzido com a proposta, mas não é explicado para ele as limitações desse seguro e a questão de uma possibilidade de ter um aborrecimento no futuro quando vier a receber novamente seu imóvel e constatar que os danos do imóvel, que é o valor mais caro, né, de uma locação, não serão cobertos. Dr. Kênio, só para finalizar então, qual o cuidado que o locador, dono do imóvel, tem que ter quando vai procurar uma imobiliária e fugir deste caso aí de seguradoras travestidas de imobiliária? Um detalhe que o locador tem que analisar, né, a empresa tradicional, o que está acontecendo no mercado, tudo quanto é novidade, tem que avaliar com critério, né? Esse alerta que nós passamos é um alerta, vamos colocar, precipitado, é um alerta baseado em experiência, que já passaram 9 ou 10 companhias seguradoras no mercado com relação a esse produto, desde 92 para cá, e vemos que poucas perduraram, porque o produto é de alto risco, né? Repito, empresas tradicionais de grande porte não viabilizaram a segurança até hoje no nosso país. Isso é um fato. Seguradoras, empresas, sim, de renome. Então, o detalhe é que a companhia que está oferecendo hoje, ela é uma companhia boa de seguro. O detalhe é a maneira que algumas pessoas estão promovendo isso, colocando como se fossem imobiliárias, assumindo a garantia da locação por meio do seguro. Se não há como pagar o seguro com a comissão durante tanto tempo, há algo de estranho. Então, o conselho que nós passamos é que se o locador, né, achar viável, que ele faça o negócio. Mas sabendo que, tecnicamente, sem um amparo financeiro, nenhuma empresa permanece no mercado. Ele pode ter alguma surpresa nesse sentido. E verificar o seguinte, ele pode fazer esse tipo de seguro, mas ciente de que há uma grande limitação da garantia, e para ele ter uma garantia maior, tem que ter um custo de 15%, ou seja, seria necessário o proprietário, o locador, arcar com esse seguro. Então, são duas coisas bem distintas. Então, aliás, nós passamos aqui, o locador, ele realmente analisa a situação, verifique como essa empresa irá arcar com seus custos, para ele sentir que há algo de estranho no ar. E o locador, ele deve realmente dar preferência para as locações tradicionais, mas nada impede que o locador venha até querer arcar com esse custo de seguro. Aí sim, se ele arcar, né, aí terá uma fundamentação financeira econômica de que é viável manter essa locação. Mas oferecer para o locador uma locação, sendo que ele não paga o seguro, e achar que aí essa imobiliária, que na prática ela é um corretor de seguro, vai arcar com esse custo indefinidamente em troca da comissão, isso realmente é muito estranho. Está certo, então, doutor eu acho que é necessário haver uma certa cautela em relação a esse produto novo que está sendo oferecido no mercado, como se fosse uma coisa milagrosa. Esse é o Dr. Kênio de Souza Pereira, toda terça-feira dentro do nosso quadro sobre direito imobiliário. Muito obrigado pela sua participação, até a terça que vem. Até a terça que vem, foi um prazer. Bom dia. 9 horas e 59 minutos, o Revista Justiça vai ficando por aqui. Apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição Natália Nascimento, trabalhos técnicos Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fica agora com Giro pelo Mundo, com a apresentação de Bárbara Michelini. Um ótimo dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.